Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É sempre uma honra, um privilégio muito grande estar aqui para partilhar, meditar num verso ou dois, ou três, ou quatro, e sempre em busca do Pai. E é uma honra, como eu disse, de estar aqui para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Hoje nós concluímos, damos por concluída aqui a série das mulheres, estas mulheres que todas elas, mesmo com experiências, algumas boas, algumas más, mas todas elas trouxeram-nos aqui lições valiosas, lições preciosíssimas para as nossas vidas, que podemos aplicar mesmo no dia de hoje. Nós começamos com Maria, mãe de Jesus, o filho da promessa. Aqui a promessa de Gênesis 3,15, onde Deus declara aqui a serpente que haveria alguém que seria a semente, vinda da semente de uma mulher que haveria de destruir Satanás. E esta promessa cumpriu-se com Maria, aquela mulher com quem nós iniciamos. E hoje vamos encerrar aqui com Eva, a mãe da humanidade, esta mulher que foi a primeira a ver Deus, foi a primeira que tão logo abriu os seus olhos, viu um Deus que a formou da costela do homem e fez-lhe a sua auxiliadora idônea, porque quando Deus viu em Gênesis 2, capítulo 2, no verso 18, é isso? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus viu que realmente, depois de ter feito tudo que ele considerou bom, fez a terra, fez os céus, fez o universo, criou tudo, e ele viu que tudo era bom. Mas quando ele terminou a sua obra com a humanidade, com Adão e Eva, ele diz: sim, senhora, tudo que eu fiz, sim, senhora, muito bom. E ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Ele criou, fez ele o homem e mulher. E assim Eva foi formada por Deus, quando Deus realmente viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas esta mulher foi enganada pela serpente. Todos nós sabemos da história, aqui os relatos que a Bíblia nos mostra, em que a serpente vagueava ali Vamos ler, porque é interessante aqui ler um pouco da história. Em capítulo 3 de Gênesis, logo no primeiro verso diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então, nós aqui conseguimos ver que Eva foi enganada pela serpente com 1% de mentira. Porque realmente, aqui quando a serpente disse que é certo que não morrereis, eles realmente não morreram. Porque Eva, ao comer do fruto, ela viu, deu a primeira mordida dela, não morri. E então deu ao seu esposo, este comeu e os seus olhos se abriram. De ambos ficaram aqui conhecedores do bem e do mal. A serpente disse, mas a parte de que não morrereis, mentiu, porque não obstante não ter sido uma morte imediata, mas foi uma morte espiritual. O véu da gloriosa presença do Senhor foi removida, as vestes que os cobriam desapareceram, as vestes da pureza desapareceram, e aqui os seus olhos se abriram e eles descobriram que estavam nus e quiseram resolver o seu erro por mãos próprias novamente, aqui a cozer folhas de figueiras. Mas as folhas de figueira são temporárias e é só sentar talvez e elas rasgam-se. Mas Deus, aqui logo no nesse primeiro encontro, é Deus quem vai à procura deles, é Deus quem vai à procura de Eva e de Adão, e a pergunta que ele faz: onde é que estão?
Onde é que estão? Eles esconderam-se porque deram conta realmente de que tinham errado, tinham pecado, tinham desobedecido à ordem de Deus e esconderam-se, mas pela sua misericórdia, o Senhor foi à busca deles, e é isso que Deus faz. Eva aqui, sim senhor, errou, mas desse erro Deus continuou a sua atrás. Possa ser que nós estejamos numa condição aqui de Adão e Eva, de pecado, em que nós pecamos, nós reconhecemos que pecamos, que falhamos e nos escondemos de Deus. E Deus está aí, a nossa atrás, a chamar pelo nosso nome, não para condenar, mas para nos chamar à razão, para nos fazer reconhecer que nós erramos e darmos aquela curva de 180 graus e fugirmos do pecado e nos aproximarmos novamente do Senhor. Eu imagino Eva, naquele momento, quando Deus deu a promessa, aqui foi a primeira promessa do Redentor, quando ele fala à serpente no capítulo 3 e o verso 15 de Gênesis diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Algumas versões dizem entre a tua semente e a semente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta aqui é a promessa. Muitos teólogos, se não a maioria ou mesmo todos, concordam, é unânime de que aqui é a promessa do Redentor, que o filho da promessa, o filho da redenção, vem para eliminar a serpente, para eliminar Satanás de uma vez por todas, e Cristo assim o fez a partir da semente de uma mulher. Eu imagino Eva, mais uma vez, ela a conceber Abel e a pensar que já seria o fim. No entanto, passaram-se aproximadamente 4.000 anos. Alguns dizem que mais, alguns dizem que menos, mas é unânime também que no mínimo foram 4.000 anos, e só depois de 4.000 anos é que Jesus nasce a partir daqui de uma mulher, essa semente que é através do poder do Espírito Santo dá esta semente a esta mulher. Agora, Nicole, mas tanto tempo assim, por quê? Por que Deus demorou tanto tempo? Por que Deus demorou 4.000 anos? Por que Deus ainda está a demorar até agora? Passaram-se mais de 2.000 anos desde a morte, 2.000 anos aproximadamente desde a morte de Cristo, desde a ressurreição de Cristo, e Ele prometeu que vai voltar. Mas por que até agora não conseguimos ter essa promessa concluída, cumprida? E aqui podemos ver em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, e a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Antes de Cristo nós estávamos sob a lei, agora nós estamos sob a graça, e esta graça nós podemos ver Efésios 2, capítulo 2, o verso 8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou tudo, Deus tem tudo preparado. É um Deus que sabe o fim desde o princípio, e Ele sabe tudo o que vai acontecer, mas é necessário as coisas acontecerem na plenitude dos tempos. E aqui, para nós, possa ser que esteja a demorar, mas para Deus não é uma demora. Para Deus é simplesmente o cumprimento da plenitude dos tempos. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs: Deus é misericordioso. Se esperamos 4.000 anos por Jesus, esperamos 2.000 anos pela sua vinda, pelo seu regresso. A misericórdia do Senhor perdura para sempre, dura para sempre. Não fiquemos aflitos, não percamos esperança, não percamos o foco daquilo que são as promessas de Deus. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir, e Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu a Eva. No momento em que ela pecou, Ele disse: está bem, tu pecaste, tu falhaste, mas eu tenho uma solução para tudo. Nós podemos falhar, podemos pecar, mas o Senhor tem, pelo seu amor maravilhoso, na plenitude do tempo, Ele usa o mal para fazer o bem, para nos dar o melhor, para fazer tudo perfeito na sua
no seu entendimento. Ele é um Deus misericordioso e Ele vai nos livrar de toda a situação que nós tivermos. Ele vai transformar aqui. Eu gosto muito do que está em Romanos 8, que é o que me dá mais esperança. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, não vamos temer. Se amamos a Deus, Ele vai cumprir. Ele vai usar todas as situações e cooperar tudo para o bem. Beijo no seu coração. Tenham todos um domingo super abençoado. Dê o melhor à sua família. Ponha a melhor mesa, ponha os melhores talheres, cozinhe a melhor comida, o melhor alimento para hoje. Esteja com a sua família, abraça a sua família, que o Senhor cuida e proteja dos nossos lares. Amanhã estamos juntos para mais um vídeo. Tchau, tchau!